E ele revela aos discípulos naquele instante alguns sinais que aconteceriam antes da vinda dele. Mas observe que ele diz alguns sinais que aconteceriam antes da sua vinda e não alguns sinais que ocorreriam durante a sua vinda. Antes de Jesus voltar, ele diz que aconteceriam rumores de guerra, catástrofes na natureza, como terremoto, furacão, vulcões, tsunamis, enchentes. Essas coisas aconteceriam como dores do parto de uma mãe. A mulher, quando vai se tornar mãe, ela tem durante a sua gravidez, no final da gravidez, quando está próximo de ganhar o bebê, ela tem dores. E Jesus assimila o prenúncio da volta dele com as dores de parto. O que seriam dores de parto? Na mulher, quando ela está próxima de ganhar o nenê, ela sente dores, as chamadas terríveis contrações. As contrações ocorrem fortes, de tempo em tempo, e ela vai aumentando a dor e vai diminuindo o tempo. Assim Jesus assimila a volta dele, o prenúncio e o que vai acontecer antes da volta dele. Poderíamos dizer que as catástrofes, as tragédias, seriam as dores. E o tempo passando cada vez mais rápido para que ele volte. Mas antes, precisamos passar pelas dores do parto. Amém? Amém. Jesus vai voltar. Isto é fato. Nós cremos, nós devemos acreditar nisso. Nós devemos crer na volta de Jesus. É para isso que estamos aqui. Para que quando Ele voltar, como nós cremos na sua volta, nós estaremos preparados, estaremos prontos para a volta de Jesus. E para aquele que teme, aquele cristão que teme esse momento das dores, as catástrofes, os acontecimentos, os terremotos, as enchentes, as tsunamis, vulcões, as guerras e seus rumores, tudo isso já acontece, não é mesmo? E cada vez vai acontecendo mais. Estamos aí próximos de acontecer uma guerra mundial. Devemos temer? Não. Jesus já nos alertava. Mas isso ainda não é a chegada de Jesus. Isso é só um sinal de que Ele realmente está para voltar. Amém? Quando Jesus voltar, Ele virá em nuvens e envolvido por nuvens, repleto de glória. É devido a isso que Jesus volta envolvido a nuvens, porque é uma forma que nós teremos de vê-lo, porque todo aquele que vive ou que viveu verá a Jesus quando Ele voltar em nuvem e envolto de nuvens. Presume-se então que Ele virá do alto dos céus e todos verão, quem esteja vivo ou quem já morreu. Por que quem já morreu? Porque a palavra fala que até mesmo aqueles que transpassaram a Jesus, como aquele soldado que atira uma lança em Jesus quando ele está crucificado para ver se ele realmente está morto, aqueles que o pregaram na cruz, aqueles que o chicotearam, todos esses verão a Jesus. Então, presumimos e temos a certeza de que até quem já morreu, como os nossos pais, para quem já não tem mais os pais aqui na terra,
os nossos amigos, os nossos irmãos que já se foram, verão a vinda de Jesus, sendo salvos ou não. Aí é que entra a questão. Aí é que entra o medo. Se você tem medo da volta de Jesus, dos acontecimentos antes da volta de Jesus, se você tem medo e você não é salvo, realmente você deve ter medo. Porque o que resta a você, se você não mudar de atitude, não aceitar a Jesus, o que resta a você é tristeza, é dor, é morte eterna. Aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, que são esses que nós acabamos de ler, que João está lá, e o ancião, no livro de Apocalipse, o ancião chega a Jesus e pergunta: quem são esses vestidos de branco adorando ao Senhor, de frente ao Senhor? E João, na sua carne, na sua fé, no seu espírito, ele diz ao ancião: Senhor, tu sabes. Então o ancião diz: esses são aqueles que passaram pelas aflições, estiveram na terra e têm suas vestes brancas, alvas como a neve, porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. O que é ser lavado pelo sangue do Cordeiro? Jesus, a palavra dele diz que nem o mais caprichoso lavandeiro, que é aquele que lava roupas, que usa alvejante para deixá-la branquinha, nem o mais sábio desses, que mais executa o seu trabalho com excelência, consegue deixar as nossas vestes, o nosso corpo, alvo, como Jesus deixa com o seu sangue. Quando Jesus é morto, crucificado, ressuscita ao terceiro dia, ele derrama sangue, o sangue precioso, o sangue carmesim, o sangue derramado no madeiro, após ser humilhado, chicoteado, cuspido. Aquele sangue é o sangue que lava a toda criatura porque foi criada por Deus, lava toda criatura quando ela se entrega a Jesus, quando ela confessa que Jesus é o Filho de Deus, quando ela confessa que o único e suficiente Salvador da sua vida é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o nosso Salvador, você creu nisso, você passou pelas águas, você foi batizado, recebeu o Espírito Santo, você é limpo pelo sangue do Cordeiro. E quando João tem a visão futurística, porque João está vendo o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer quando tudo se passar na terra, Jesus revela a ele: aquelas pessoas de branco somos nós, que somos salvos, os nossos antepassados que reconheceram a Jesus, que passaram pelas águas, que foram limpos pelo sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Amém. Jesus é o Cordeiro. Ele derramou sangue para que nós fôssemos limpos, purificados, limpos dos nossos pecados. Porque nós pecamos, a humanidade peca a todo instante. Desde que Adão e Eva entregaram a chave nas mãos de Satanás, comendo do fruto proibido daquela árvore, no jardim do Éden, todos nós que somos
descendentes vindo da carne de Adão, pecamos. Nascemos pecadores, nascemos no pecado. Mas graças a Deus e sua misericórdia e o plano dele da salvação, nós que aceitamos o segundo Adão, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, derramou o seu sangue, hoje nós podemos ser salvos e não consumidos. Nós éramos condenados. Adão entregou tudo de bandeja na mão de Satanás. Mas hoje, o segundo Adão nos resgata. Nos resgata e continua resgatando. Até mesmo você, que se acha mais sujo, mais ímpio, mais pecador, até mesmo você que já negou a sua fé, você que voltou para trás, estava nos caminhos do Senhor, você que ainda não entrou nos caminhos do Senhor, você que não vê alegria, você que vive em trevas, sabe aquele vazio que você sente? Você trabalha o dia todo, se diverte o dia todo, vai estudar o dia todo, e você sente momentos de prazer durante o dia. Você sente alegria na sua vida naqueles momentos. Mas lembra quando você chega em casa, você entra no chuveiro, você toma o seu banho e bate um vazio, uma tristeza, algo incompleto que vem dentro de você e você não consegue compreender? Este vazio que se abre no seu coração, na sua alma, essa dor que você sente, ela nada mais é que a ausência do Espírito Santo, que a ausência, a distância que você tem do Espírito de Deus. Então, se você sente essa tristeza e você sente medo, eu quero te dizer que para que você esteja limpo, purificado, e que você abasteça o seu coração de uma alegria inexplicável, uma alegria que transcende o nosso entendimento, porque quando estamos com Cristo, podemos ter as dificuldades normais, como Jesus disse: no mundo tereis aflição. Mas se temos a Jesus, nós compreendemos as aflições e temos a esperança de que vamos ser felizes e que aquilo é só um momento. Hoje estamos tristes, aconteceu algo que nos entristeceu, mas temos fé no Senhor. Imediatamente temos o Espírito Santo que nos alegra, que nos conforta. Jesus Cristo disse: voltarei aos céus para preparar morada para vocês. Foi isso que ele disse ao subir ao céu, depois de ressuscitar e falar com os discípulos. Estou indo para o céu, para a casa do Pai. Lá tem muitas moradas e eu vou prepará-las para você. Isso tudo é promessa do Senhor, isso tudo está na palavra do Senhor. Isso é uma promessa. E Deus, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para mentir, nem homem para não cumprir. Ele vai cumprir o que Ele falou. Você será salvo e vai estar na morada do Senhor, estará na casa de Deus, recebendo tudo preparado para você. Aqueles de branco é você. Basta você aceitar a Jesus. Basta você passar pelas águas. Basta você negar o pecado todos os dias. Porque o pecado vai vir, a tentação vai vir, mesmo você passando pelas águas. É uma luta constante, de todos os dias. Não tem acreditado de matar um leão por dia?
você vai ter que negar vários pecados por dia. Mas tendo o Consolador, tendo o Espírito Santo com você, ao seu lado, te orientando, te mostrando o que é certo, te mostrando o que é errado, você só vai errar se você quiser. Se você tem o Espírito Santo, você erra se você quiser, porque Ele vai te avisar do que é errado. Você vai sentir algo em você, opa, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso. Mas aí se você diz, mas eu vou fazer, é muito bom, eu vou fazer. Ainda assim, você terá uma nova chance. Passado pelas águas, perdoado, pecado novamente, Deus ainda te dá a chance de mais arrependimento. Peça perdão. O pecado que você comete agora, se você está nessa fase de que passou pelas águas, cometeu o pecado, não ouviu a voz do Espírito Santo, o alerta, você ainda tem chance. Se você voltou a beber, voltou a fumar, voltou a se prostituir, voltou a adulterar, se você não honra teu pai e tua mãe, se arrependa, peça perdão. Peça perdão e perdoe, principalmente. A falta do perdão também nos leva a pecar, nos afasta do Senhor. Eu posso fazer tudo certo, tudo como Deus manda, mas se eu magoei alguém, ou se alguém me magoou, eu não consigo pedir perdão e nem perdoar essa pessoa, tudo é em vão. O perdão é a chave. Perdoa e seja perdoado. Ainda que a pessoa não te perdoe, isso é entre ela e Deus. Faça a sua parte e abandone o pecado. Confesse o seu pecado ao Senhor. Senhor, eu pequei. Eu não devia ter feito isso. O teu Espírito me alertou, mas eu não resisti à minha carne. Confesse o seu pecado. Deus quer ouvir de você que você pecou. Imediatamente Ele perdoará você. E no grande dia da volta de Jesus, você não precisará temer o livro de Apocalipse. Você vai abrir o livro de Apocalipse, vai ler todas aquelas coisas assustadoras. Muitas coisas são assustadoras. Mas você vai sentir alegria na sua alma quando estiver lendo aquilo. Você vai desejar que aquilo aconteça o mais rápido possível. Por quê? Porque você tem a consciência de que você é salvo. E quando isso tudo se cumprir, você estará na glória. Como disse o ancião a João. Esses são aqueles que passaram por aflições da terra. Tiveram suas vestes limpas pelo sangue do Cordeiro, e estão diante do altar do Senhor, dizendo que Ele é santo, 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 santo. Essa é a nossa maior vontade. Passarmos por tudo que passamos aqui, como a palavra do Senhor diz, nós somos apenas peregrinos nessa terra, somos estrangeiros nessa terra. Mas temos que passar por ela, para um dia estarmos no que Deus tem preparado para nós, dizendo que só Ele é santo. Então não tema ao Senhor, não tema ao livro de Apocalipse. Tudo o que Deus faz é bom para nós. Até aquilo que nós achamos mais difícil de abandonar, de deixarmos para trás. Às vezes Deus nos separa de pessoas, às vezes Deus tira pessoas da nossa vida, às vezes Deus tira trabalhos da nossa vida, às vezes Deus tira escolas da nossa vida, às vezes Deus tira vizinhos da nossa vida. São agires de Deus para o nosso bem, para a nossa salvação. Deus age assim também. Lembra quando Deus tirou Abraão da parentela dele? É porque Deus tinha algo grande para Abraão, e a vida
com quem Abraão convivia não condizia com o que Deus tinha para ele. Abraão tinha um pai altamente idólatra. Um pai que fazia imagens de ídolo para vender. Deus sabia que se Abraão continuasse na casa de seus pais, ele não conseguiria cumprir nem receber o que Deus havia prometido na vida dele. Vocês se lembram da promessa de Deus a Abraão? Você será pai de multidões. Farei de você grandes nações. Você não conseguirá contar, assim como não conta o pó da terra, as estrelas do céu. Essa era a promessa de Abraão na vida de Deus na vida de Abraão. E para isso Deus tira Abraão da casa de seus pais, da sua parentela. Então está aí um exemplo fácil de compreensão. Se Deus tirou Abraão da sua parentela porque queria cumprir algo na vida dele, quando Deus tira algo da sua vida, carregue isso para você. Isso é uma chave para você virar algum momento de dificuldade que você está tendo na sua vida. Carregue isso na sua para você. Coloque isso no seu coração. A dificuldade que você encontra hoje em deixar algo. Talvez você chegue amanhã no seu trabalho e seu patrão te demita. E você gosta muito desse trabalho, você precisa muito desse trabalho. Talvez é uma retirada de Deus para te abençoar lá na frente. É por isso que nós devemos abençoar, por isso que nós devemos respeitar, por isso que nós devemos aceitar toda a vontade de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve ao Senhor. Aquele que busca o Senhor. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Inclusive a sua mudança de trabalho, a sua demissão, a sua escola, o seu vizinho que se mudou, ou você que saiu de próximo àquele vizinho que te ajudava tanto. Talvez é um trabalhar de Deus na sua vida. Então, quando acontecer algo que você não entende, que você acha que é ruim, lembre-se do que você ouviu. Deus trabalha de modo diferente, com um tempo diferente. Porque às vezes o que Deus tem para você, retirando você desse trabalho hoje, que você gosta tanto, só vai se cumprir o que Deus tem para você daqui a anos. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não trabalha com cronos. Esse relógio, esse tempo que nós temos, Deus não trabalha com ele. Deus tem um tempo diferente. Um ano para Deus, um dia para Deus pode ser um ano. Um ano pode ser um dia. Mas Ele vai cumprir o que Ele tem para você. Mas é necessário que Ele te tire de algumas situações que está fazendo você se ausentar da presença do Senhor. Sabe aquele trabalho maravilhoso? Você está hoje na casa do Senhor, você está buscando o Senhor, você está desempregado. E você tem orado ao Senhor. Embora Ele tenha provido algo, não tem faltado alimento, não tem faltado moradia para você, para a sua família, mas as coisas estão estreitando. Você vê que em algum momento vai faltar algo, vai ficar difícil. E você começa a buscar a Deus na casa de Deus. Você faz o possível para ofertar, para dizimar. Não importa se você consegue R$100 no mês, você vai lá e dá os R$10. Você tem feito tudo isso e chega um momento que você começa a clamar ao Senhor por um emprego. E você começa a orar. Deus tem um emprego para você. Mas não é no momento em que você quer. E amanhã surge tal emprego. Aí surge o emprego que você está precisando, que você procurava. Saiba que esse emprego, às vezes, pode não ser de Deus. Ore primeiro, busque saber se esse emprego é realmente de Deus. Se você encontrar um emprego que te tire da casa do Senhor, que te tire da presença do Senhor, não é de Deus.
Não é de Deus. Deus não vai tirar você da presença dele. Deus não vai te colocar num trabalho que justo na hora do culto você não pode vir. Um trabalho em que você se dedique mais ao trabalho do que a Deus. Você não vai ter mais tempo. Não, estou muito cansado, estou com muito tempo, não consigo orar, não consigo ir na casa de Deus, não consigo mais buscar o Senhor, porque eu preciso do meu trabalho, eu preciso trabalhar. Isto se chama idolatria. Você está idolatrando o seu trabalho. Você acha que é uma solução na sua vida, mas não é. Você está pecando. Você trocou Deus pelo seu trabalho. Fique firme na presença do Senhor. Observe os horários de trabalho. Marcelo, mas a gente não pode mais. Isso é o único emprego que vai me aparecer. Isso é fé. Exerça a sua fé. Se você tiver fé no Senhor, você vai passar, não vai precisar desse trabalho. E no tempo do Senhor, o trabalho vai aparecer. Não dedique-se a trabalhar todo o tempo sem ter a presença do Senhor. Se você não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar o Senhor, não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo de ter comunhão com os seus irmãos, não tem paz na sua casa, você creia, Deus não está nesse trabalho, não é do Senhor. Vai orar, vai buscar e Deus vai te abençoar. Porque todo aquele que serve ao Senhor, o Senhor cumpre promessas na sua vida. Então, fique atento nisso, de olho nisso. Não é qualquer trabalho que se serve para servir ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, e voltando ao ancião, ele diz a João: estes são todos aqueles que passaram por atribulações na terra. Você passa por atribulações? Amém. Glória a Deus. Dê glória a Deus por isso. Se você tem uma vida de atribulação, serve ao Senhor, passou pelas águas, está na casa do Senhor, está pregando o Evangelho do Senhor, e você tem uma vida atribulada, você está abençoado. Observe, é uma coisa assim contraditória, mas Deus veio a esse mundo para confundir os sãos. Ele usou os loucos para confundir os sãos. Então, se você tem uma vida com Deus, uma vida regrada no Senhor, fazendo a vontade de Deus, e sua vida é atribulada, tem dificuldades, é de Deus. Deus está trabalhando na sua vida. A sua recompensa, Deus está dizendo: olha, tudo isso aí que você está passando, eu passei. Muito mais do que isso. Por você. Mas eu venci o mundo. E eu te aguardo na casa do meu Pai. As dificuldades que você passa hoje são para que na glória você esteja na casa do Pai. Suporte tudo isso, porque você tem o Espírito Santo. Se você passou pelas águas, você recebeu o Espírito Santo, você abandonou o pecado, você ouve o Espírito Santo, você luta contra o pecado que te bate na porta todos os dias. Lembra quando Deus falou que o pecado estava à porta de Caim? Ele estava prestes a cometer algo errado. Deus avisou a Caim. Deus amava Caim. Deus não queria o que aconteceu para Caim. Mas ele não ouviu o Senhor. A fúria dele, a raiva, a inveja, fez com que ele levasse o seu plano de matar seu irmão adiante. Ele vai e mata Abel. Por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Se Caim, que falava com Deus face a face, porque Deus naquela época falava com os homens, ele não ouviu, imagina nós.
O pecado bate à nossa porta. Nós temos que agir com consciência, com raciocínio. Temos que pensar. Isso é pecado. Se possível, use aquilo. Será que Jesus faria isso? Olha, eu tenho uma festa para ir, eu sou cristão. Né? Geralmente os jovens têm isso, né? De falar com os pais: pai, eu tenho uma festa para ir, mas lá tem bebida. Lá o povo não é cristão, eles não conhecem a Deus. Não é uma boa eu ir lá para pregar. Esse ambiente para pregar? Você está preparado para pregar para esse povo? Você acha que você vai conseguir pregar? Consulte a Deus, consulte ao Espírito Santo. Se você é do Senhor, certeza Ele vai te convencer que isso não será bom para você. Aí você vai se entristecer: poxa, Deus não deixou ir na festa, ia estar tão legal, todos os meus amigos iriam estar lá. E Deus vai falar: não. Deus vai falar muito mais não para você do que sim. Saiba disso. Se você serve a um Pai maravilhoso, como todo cristão que honra, serve, que é Deus, que é Jesus, você vai ouvir muito mais não do que sim. Porque o não, na maioria das vezes, é o que te salva. Quando eu era adolescente, não faz muito tempo não, mas quando eu era adolescente, havia, na minha época, boate matinês, né, pra gente estar indo. Eu não era convertido. E uma vez, houve uma festa, todo domingo tinha, a gente ia, eu, os amigos, a gente procurava ir nessas matinês. E teve uma vez que eu não fui. Não deu pra mim, não tinha dinheiro, eu fiquei muito chateado, queria ir demais e não consegui ir. Naquela vez, eu não fui, fiquei em casa, assisti televisão, dormi, fiquei com os meus pais, dormi. E no outro dia, a notícia: um amigo meu chegou, disse: nossa, você viu o que aconteceu lá em tal lugar? Aí eu falei: não, eu não fui, eu fiquei chateado, eu queria muito ir, todo domingo eu vou. Teve um incêndio lá. Morreu um jovem conhecido nosso dentro do banheiro. Ele bebeu tanto, ele dormiu no banheiro, a boate pegou fogo, ele morreu asfixiado por fumaça dentro do banheiro dormindo. E se aquele jovem fosse eu? Se eu tivesse ido? Na verdade, eu nem tinha Deus, mas Deus tem algo para mim desde o ventre da minha mãe. Deus não deixou que eu fosse, porque além de Deus ter algo para mim desde o ventre da minha mãe, Satanás sabe que Deus tem algo na minha vida, e ele faria e faz de tudo para tirar a minha vida, para que os projetos de Deus não se cumpram na minha vida. Foi um livramento? Foi. Eu era cristão? Não era. Mas Deus me livrou. Eu ia morrer? Não sei. Morreu apenas um. Mas talvez se eu estivesse lá, eu poderia ser mais um. Não é mesmo? Os livramentos do Senhor, às vezes nós não entendemos. Às vezes é um passeio cancelado, às vezes é algo em casa, mas é um agir do Senhor para o nosso futuro. Nós só vamos entender, talvez, um tempo depois. Vamos ter as vestes alvas, vamos passar pelas águas, vamos ouvir a voz do Senhor. Quando nós passamos pelas águas, somos salvos, e agora eu estou falando com você, que tem adiado a salvação na sua vida. Eu preciso me arrumar, me consertar, porque eu não estou preparado para aceitar Jesus, tem muitas coisas que eu faço que eu não posso fazer se eu aceitar Jesus. O tempo está estreitando. O melhor para você é você vir ao Senhor da forma que você está.
Por quê? A palavra do Senhor diz para que nós viemos até Ele da forma em que estamos, sujos. Vamos até o Senhor, porque Ele tem o sabão para nos limpar. Ele é o lavandeiro, Ele nos limpa. Aceite ao Senhor, passe pelas águas, receba o Espírito Santo e seja limpo, seja livre. Abandone o pecado, receba o que Deus tem de melhor nessa terra para você. Tem isso também, quando servimos ao Senhor, comeremos o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra é comer o quê? Feijoada, lasanha, pudim, macarronada? Não. A palavra também nos ensina que alimento não é somente pão. Alimento é tudo aquilo que sai da boca de Deus. Se você recebe o alimento que sai da boca de Deus, todos os domingos, na semana, num culto, abrindo a palavra do Senhor, tendo um sonho, tendo um profeta falando com você, se você recebe esse alimento espiritual do Senhor, você está comendo o melhor dessa terra, de Deus. Olha que coisa linda. Você está comendo o melhor dessa terra que vem direto do trono de Deus. A palavra do Senhor é o alimento que é o melhor alimento dessa terra. Quando nós comemos a palavra do Senhor, nos alimentamos dela, o nosso coração é satisfeito, o nosso corpo é satisfeito e principalmente o nosso espírito é feliz e recebe o Consolador, Espírito Santo. E toda dificuldade que você tem fica fácil de se suportar. Briguei na escola, o Espírito Santo, calma, fica tranquilo. Me mandou embora do trabalho, calma, fica tranquilo. Eu não consigo fazer nada, meu pai não deixa eu fazer nada, deixa eu sair, não deixa eu brincar. O Espírito Santo, fica tranquilo, calma. Vai passar. É tudo no tempo do Senhor, é tudo no tempo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Vamos ter as nossas vestes limpas, vamos ter as nossas vestes alvas como a neve. Vamos estar diante de Deus naquele grande dia, dizendo que Ele é santo, 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 santo. E mais uma coisa, para você que é salvo, para você que prega o Evangelho, o acalento, isso serve até para mim, isso me conforta muito. Que aqui, como eu disse no começo, naquele grande dia, todos estarão diante do Senhor. Quando Jesus voltar, todos estarão diante do Senhor. Continue pregando ao Evangelho. Continue pregando para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu vizinho, para o seu patrão, para todo aquele que você ama, que você gosta. Continue pregando com amor. Porque você recebe a salvação, e se essas pessoas aceitarem a salvação, naquele grande dia, nós vamos nos encontrar no céu. Eu vou matar a saudade que eu tenho da minha mãe, porque graças a Deus ela aceitou a Jesus, ela foi salva. Eu vou encontrar ela no céu. Vou dar um grande abraço nela. Isso é um acalento para você que o luto é muito triste, né? Tem mães que perderam filhos muito cedo, pais, filhos que perderam seus pais, irmãos. E aquele luto é difícil de sair do nosso coração, a gente sente saudade da pessoa. Então, esse é um acalento para você. No grande dia, na volta de Jesus,
todos estaremos juntos e certamente você vai abraçar o seu ente querido. Teremos um tempo para estar com o nosso ente querido. Mas para isso, temos que cuidar da nossa salvação e pregarmos o Evangelho para que os nossos amados entes sejam salvos também. Salvação individual, né? Depende de mim, a minha salvação, depende de você, a sua salvação. Mas nós também podemos contribuir para que os nossos entes amados sejam salvos. Então, se você perdeu alguém que foi salvo e você luta pela sua salvação, fique feliz, porque você vai encontrar o seu ente querido no grande dia diante de Jesus. Amém? Amém. Vamos continuar fazendo o que é certo? Vamos continuar lavando as nossas vestes no sangue de Jesus? Vamos continuar a abandonar o pecado. O pecado vai vir, todos os dias o pecado virá. Mas vamos passar a ouvir a voz do Espírito Santo que nos acompanha e que nos consola. Ele nos ensina o que é certo e o que é errado. Se nós optarmos pelo que é certo, estamos fazendo a vontade de Deus. E certamente estaremos na glória com o Senhor. Certamente viveremos aqui nessa terra, comendo o melhor dessa terra. E certamente estaremos aqui nessa terra, suportando as dificuldades com alegria, né? Vamos passar as dificuldades, mas crendo que o nosso mundo não é esse. Nós queremos estar na glória com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que a mensagem foi passada. Eu creio que você ouviu. Eu espero que ela entre na sua mente, entre no seu coração. Deus fale com você. Você que não é salvo. Você que não é salvo. Ainda não aceitou Jesus. Lembre-se, o que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem para mim é bem maior. Vamos buscar fazer a vontade do Senhor. Nada disso é em vão. E vamos continuar a lutar pelos nossos entes, pelos nossos amigos. Vamos pregar o Evangelho. Porque é isso que Deus ensina. Isso Ele disse. Disso você pode ter certeza. Eu voltarei quando toda criatura ouvir sobre o Evangelho. Quando isso aqui estiver acessível, quando a palavra do Senhor for acessível a toda criatura neste mundo, Jesus voltará. E é difícil. Quando Jesus falou isso, era difícil. Teríamos que andar muito. Mas hoje, nós temos veículos que aceleram que essa palavra seja divulgada. E eu creio, e é por isso que eu creio que Jesus está voltando e não demora, porque hoje nós temos a tal da internet. Temos o celular, temos o computador, que torna isso aqui acessível. Hoje eu posso estar pregando aqui para vocês. Nós estamos em Ribeirão Preto, no Jardim Zara, Rua Maria Cândida 670, Igreja Yeshua. Nós estamos aqui, estou pregando aqui. Isso está sendo gravado, será jogado na internet. E o que hoje eu falo para vocês aqui, amanhã eu posso estar falando para milhares de pessoas. Então, Jesus está voltando. O Evangelho está sendo pregado por mim, por você que é salvo pelo Senhor. Vamos pregar o Evangelho para acelerar a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, aí é só alegria. Para onde vamos não há tristeza, não há dor, não há doença, não há brigas, só há alegria em estar nos braços do Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade,
ao Senhor, ao Espírito Santo, por estar nos dando, falando com os meus irmãos, através de mim. Sou apenas um porta-voz, a boca do Espírito Santo, né? Ele é quem fala tudo. Amém? Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, e que Ele habite em vossos corações. Amém?